Método profético. O método profético é o meio que Deus usa para poder trazer uma revelação. Existem vários meios que Deus usa para poder falar conosco. E neste vídeo eu vou te revelar 20 meios que Deus usa para poder falar conosco. 20 meios que Deus usa para poder se comunicar conosco. Porque para nós obtermos uma revelação, é preciso nós conhecermos os meios que Deus utiliza para poder falar. Porque uma vez que você entende, você consegue fluir nisso. Então fica comigo até o final do vídeo, porque neste vídeo eu vou te revelar esses 20 meios e métodos que Deus usa para poder revelar a nós a sua vontade. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Braguinho Pisoni. Aqui eu te ensino a como profetizar com precisão, ao mesmo tempo te ensino a ativar os seus dons e caminhar no profético. Sem mais demora, bora lá. O método número 1 é a visão. Todo mundo sabe que Deus ele fala, e a percepção de muitos quando se trata do profético, eles acreditam que a única maneira de Deus falar é por meio da visão. Então, se Deus não mostrar, então Deus não usa outro meio para poder se comunicar. Então, é importante vocês compreenderem que nem sempre Deus fala por meio da visão, mas a visão é um dos métodos que Deus usa para poder falar conosco. É quando se abre uma tela em nossa frente e nós começamos a visualizar como se estivéssemos a assistir a alguma coisa. Então, esta é a manifestação da visão em nossas vidas. É Deus nos mostrando algo a partir dos olhos do nosso espírito. Porque, em primeiro lugar, nós não vimos com nossos olhos físicos, nós vimos pelos nossos olhos espirituais. O segundo método que Deus usa para poder falar é a audição. Assim como eu estava a falar que muitos têm a percepção de que Deus usa a visão, também eles têm a percepção que Deus usa a audição. Se eu não ouvir uma voz, se eu não ver, então não é Deus. E Deus é um dos problemas que está a travar muitos que têm recebido revelação, mas que não compreendem porque eles foram ensinados ou foram treinados apenas a captar a revelação, a captar a informação de Deus por meio desses dois métodos. Então, a audição é quando você escuta uma voz da parte de Deus. A voz que você escuta, você pode escutar a voz em sua mente. Quando você escuta a voz em sua mente, por vezes você pode escutar a voz como se fosse auricular, como se você pusesse auricular em seus ouvidos e você escuta a voz ali. Às vezes você escuta uma voz de fora de você, uma voz ao seu lado, pode ser da sua trás, pode ser do seu lado. Isso muitas das vezes acontece quando é um anjo que está ali te chamando, um anjo que está falando contigo, você escuta a voz de fora para dentro. O terceiro método que Deus usa é o conhecimento espiritual. É quando você começa a perceber coisas e você não sabe como é que você sabe que sabe. É como se Deus tivesse a te revelar, a pôr no seu espírito um conhecimento que já existe nele. Porque a Bíblia nos dá a perceber uma coisa importante. A Bíblia diz que o único que conhece a mente de Deus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus, é o único que conhece o que se passa no coração de Deus. Então, o conhecimento espiritual é a capacidade de conhecer algo sem que você aprenda. Há vezes que você conhece algo e você não sabe como é que você conhece. Há vezes que uma pessoa te dá uma questão acerca de um tema específico, acerca de algo específico na Bíblia. Do nada você começa a responder com precisão, você começa a responder corretamente, sem que você antes houvesse aprendido acerca daquilo. O que é isto? Isto é o que nós chamamos do conhecimento espiritual. O quarto método é o teste espiritual. E quando nós operamos por meio do Espírito Santo para poder validar uma informação, para poder testar uma informação, para poder ver se essa informação ela está correta ou não. É quando nós começamos a validar uma informação, se essa informação vem de Deus ou não. Então esse é um teste espiritual. Ou nós testamos a profecia, ou nós testamos uma palavra, se esta palavra de fato ela está correta ou não. Então é a capacidade espiritual de você olhar para uma certa pessoa e você conseguir notar que esta profecia não está correta. Esta profecia ela vem do homem, esta profecia ela é falha. Então tudo isso baseia-se no Espírito de Deus. O quinto método é o ato profético. O que é o ato profético? O ato profético é quando Deus ele usa você a fazer uma coisa que tem um significado profético.
Você lê o livro de Oséias e você percebe que Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Então Deus usa a vida de Oséias para quê? Para poder ensinar o povo, para poder repreender o povo que havia se prostituído. Por quê? Oséias casou com uma prostituta. Oséias era símbolo de Deus. A prostituta, a sua esposa, era símbolo do povo de Israel que havia se prostituído. Então, é exatamente isto que eu chamo de ato profético. Então, o sexto método que Deus usa é a palavra de conhecimento. É quando Deus ele começa a trazer a ti uma revelação, uma palavra daquilo que está a acontecer exatamente, daquilo que ele está a fazer, daquilo que ele vai fazer. Então, isso é a palavra de conhecimento. E quando eu capto essa informação e libero esta informação a ti, que eu sinto Deus curando alguém, praticamente isto é uma palavra de conhecimento. Ou Deus está a curar alguém, Deus está a libertar alguém, a pessoa é liberta. Isto é a palavra de conhecimento. Então Deus está a usar a perceber isto por meio do quê? Da palavra de conhecimento. Então a palavra de conhecimento é o que eu estou a liberar por meio daquilo que Deus está a fazer, por meio daquilo que Deus vai fazer. Então isto é a palavra de conhecimento. Há muitos que têm recebido este tipo de conhecimento, há muitos que têm recebido este tipo de revelação, há muitos que Deus tem falado com eles por meio desta área, a palavra de conhecimento. Antes de Deus fazer, Deus fala o que está a fazer, Deus fala o que vai fazer. E quando ele libera as coisas, elas acontecem no automático. O sétimo ponto, o sétimo método é impressões proféticas. O que são impressões proféticas? Impressões proféticas são imagens que ficam patentes, são imagens que Deus ele põe na sua mente na medida que você está a orar. Você pode estar a orar, você pode estar a interceder. Do nada Deus ele traz uma imagem em sua mente de alguém. Então esta imagem é o que eu chamo de impressões proféticas. Não é uma visão aberta, não é nenhuma visão fechada, mas é exatamente uma impressão, porque é uma imagem que é deixada em sua mente, é uma palavra que é deixada em sua mente. Então isso é uma impressão profética. O oitavo método que Deus usa é a interpretação profética. A interpretação profética é a capacidade de interpretar visões que as pessoas têm tido. Nem todos têm a capacidade de interpretar corretamente o que eles veem, porque nem tudo que nós vimos é aquilo que nós vimos. Então, há pessoas que têm a capacidade espiritual, que têm o entendimento de poder interpretar as coisas espirituais. Deus pode usar vários homens, independentemente se estejam à frente ou não. Muitos homens podem ser usados nesta vertente para poder o quê? Para poder interpretar o que está acontecendo. Pode ser sonhos, pode ser visões que alguém teve, mas quando uma pessoa fala, você consegue interpretar a visão que está codificada, o que ela significa. Então, quando você está a interpretar, praticamente, você está a entregar a palavra de Deus, você está a entregar a mensagem de Deus profeticamente. Então, isso é o que eu chamo a interpretação profética, a capacidade de interpretar ao mesmo tempo, mas você está a interpretar, você está a profetizar para aquela pessoa. Método número 9. O método número 9 é o olfato. Deus, ele fala conosco por meio do olfato. Você pode sentir um cheiro, por meio do cheiro, você conseguir entender o que Deus está a falar. Há muitos que Deus tem falado com eles por meio do cheiro, por meio do olfato. Você sente cheiro. Quando você sente cheiro, você consegue identificar, você consegue entender corretamente no meio do Espírito Santo o que aquele cheiro significa. E há profetas que profetizam por meio do olfato de uma forma precisa. Então você precisa entender que Deus fala por meio do olfato. E Deus pode falar contigo por meio do olfato. Nem todo cheiro que você sente é exatamente aquilo que você acha. Às vezes que você pode sentir um perfume. Na medida que você sente aquele perfume, ao seu lado ninguém pôs aquele perfume. Você não pôs aquele perfume. Então é Deus que está a falar contigo. Às vezes você pode sentir cheiro, é aquele cheiro que você sente. Quando você sente aquele cheiro, há uma emoção que é criada em você. Há um pensamento, há uma palavra que vem à sua mente que complementa o que você está sentindo. Então esse é Deus que está a falar contigo por meio do olfato. Método número 10 é paladar. Há pessoas que sentem sabor. Quando Deus está a falar, Deus que fala com eles por meio do sabor, por meio do paladar. Você pode estar a orar com pessoas e você sentir sabor de sofrimento. Você pode estar com pessoas e você sentir sabor de morte. Então, quando você está a sentir isto,
Isto sempre vem complementado de uma emoção e de uma palavra que complementa o que você está sentindo. Então, este é Deus que está a falar contigo. Você precisa saber, quando você sentir isto, é a revelação que Deus está a passar a ti por meio deste método específico. Porque nem sempre Deus fala por meio da visão, nem sempre Deus fala por meio da audição. Importa você entender como Deus fala, para que quando Deus falar, você consiga entender que é Deus que está a falar. Método número 11, tato. Tato é a capacidade de você sentir, captar as revelações, captar o que Deus está a falar a partir do que você sente no corpo. A partir do seu corpo, você pode ver. A partir do seu corpo, você pode ouvir. A partir do seu corpo, você pode captar essas revelações. Isso muitas das vezes tem o que acontecido comigo, às vezes que eu sinto em mim. Quando eu sinto em mim, eu consigo entender exatamente o que Deus está a falar. E Deus me usa mais nesta área, em que eu sinto, recebo o meio do tato e eu começo a ouvir. Eu recebo o meio do tato e começo a ouvir, começo a ver, por meio daquilo que eu sinto. Então é muito importante você entender que nem tudo que você sente é exatamente algo da sua cabeça ou é algo maligno. Deus pode estar a passar uma revelação a ti por meio daquilo que você sente no seu corpo. Pode ser um arrepio, pode ser um incômodo. Então Deus pode estar a falar contigo por meio daquilo que está acontecendo no seu corpo. Número 12, sono. Muitos têm recebido sonhos proféticos, mas não são todos que conseguem compreender isto. Porque eu acredito que Deus fala. Então nem todos os sonhos são meros sonhos. Alguns sonhos vêm carregados de significado. E Deus disse no livro de Números que se houver um profeta no meio de vós, eu me revelarei a ele por meio de sonhos. Quer dizer, Deus fala por meio de sonhos. Um dos meios de Deus falar é sonhos. Então, não negligencie os seus sonhos. Não ignore os seus sonhos. Porque nem todos os sonhos são malignos. Há sonhos que carregam significado. Há sonhos que trazem uma mensagem. Então, você precisa prestar atenção nos seus sonhos. Porque Deus pode estar a comunicar contigo hoje exatamente por meio de sonho. Método número 13. Instruções. Um dos meios de Deus falar conosco por meio de uma instrução. Deus traz uma instrução. Deus nos fala para fazer uma coisa. Deus nos dá uma tarefa. Deus nos dá uma direção. Então, é uma das maneiras de Deus falar. Nos dando uma direção, nos dando uma instrução para como nos agir em diferentes circunstâncias. Então, quando Deus traz uma instrução a você, então Deus está a falar contigo. É uma das maneiras de Deus falar, por meio da instrução. Método número 14. O método número 14 é a interrupção. Algumas pessoas pensam que sempre que uma coisa errada acontece, sempre que algo não dá como eles planejavam, então é algo maligno. Nem sempre é o diabo. Há vezes que é a voz de Deus. Há vezes que é Deus que está criando essas interrupções para podermos livrar de alguma coisa. Então é muito importante você perceber isto, que nem sempre que você não sente vontade de fazer alguma coisa é porque é o diabo. Nem sempre que algo dá errado, nem sempre que um projeto dá errado é porque é algo do diabo. Há vezes que um projeto dá errado é porque não é aquilo que Deus projetou, não é aquilo que Deus pôs na tua vida para que por meio disso venha prosperar. Há vezes que Deus está a te livrar de algo que só vai roubar o seu tempo. Há vezes que Deus está a te livrar de algo que não vai te ajudar em nada. Então, a única maneira de Deus fazer você compreender, isso é a única maneira de Deus de fazer você compreender e você não cometer o erro, é Deus criando interrupções. Às vezes você queria fazer uma coisa, acordou doente e você pensou, uau, acho que seja o diabo. Nem sempre é o diabo. É necessário você entender que às vezes Deus está nos livrar de alguma coisa errada que vai suceder. Método número 15, a Bíblia. Muitos já sabem, né? Deus fala por meio da palavra. Às vezes que você está passando por uma situação, quando você vai ler a Bíblia, então você encontra um verso que está ligado àquilo que você está passando. Então esta é a voz de Deus, esse é Deus que está a falar contigo exatamente. Então é preciso vocês compreender isto, é preciso vocês atentar para isso, para poder compreender que sempre que você for abrir a Bíblia, sempre que você for a ler a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Deus inspirou homens a falar. Toda vez que você for a ler a Bíblia, é como se você estivesse a ouvir a voz de Deus. É como se Deus estivesse a falar contigo diretamente. Embora que nem todas as passagens que estão lá são exatamente a palavra de Deus. Mas quero que você entenda que a Bíblia contém a palavra de Deus. E quando você encontra as instruções,
Essas instruções têm a capacidade de mudar a sua vida, de fazer você progredir. Então Deus fala por meio da Bíblia. Quando você vai ler, você encontra uma situação que te orienta, que te dá uma direção daquilo que você estava a procurar. Então essa é a voz de Deus falando contigo. Número 16, pessoas. Deus pode usar profeta, Deus pode estar a usar a mim agora neste exato momento para poder te dar um conhecimento, porque Ele exatamente quer te usar no profético grandemente. Então eu sou a voz de Deus, eu sou o canal de Deus para a sua vida, para poder te dar este conhecimento, para que você entenda, porque Deus ainda hoje que você está vendo este vídeo, é porque Deus quer te fazer entender que isto que você sente, isso que está acontecendo contigo, é porque Ele está falando contigo. E a partir de hoje, esses métodos serão claros para ti. Você vai começar a compreender o falar de Deus por meio desses métodos. Então entenda, Deus fala conosco por meio de profetas, Deus fala conosco por meio de pessoas em nosso redor, Deus fala conosco através de vídeos que nós assistimos. Então existem várias maneiras de Deus falar conosco. Então entenda que esse é o método de Deus falar contigo, usar alguém para poder te dar uma direção. Método número 17, pensamentos. Deus fala conosco por meio de pensamento. Há vezes que você está a olhar para alguém, há vezes que você está a orar com alguém, há vezes que você está na sua casa a orar, do nada você pensa em alguém, e você pensa, acho que é minha mente. Não é a sua mente, é Deus que está falando conosco, é Deus que está falando contigo. E muitas das vezes Deus tem falado comigo através do pensamento, mas eu consigo entender porque eu sei quais são os sinais que mostram, ou quais são os sinais de quando Deus fala comigo. Então você precisará compreender os sinais que provam que é Deus que está a falar, para que você consiga entender que quando esses pensamentos aparecerem em você, você possa compreender que esse pensamento não é seu, são pensamentos de Deus. É Deus que está implantando a voz dele por meio dos seus pensamentos. Então, por quê? Porque todos os espíritos, ele ministra a nossa mente. Quando Deus fala, é como se fosse a nossa mente falando conosco. Quando Deus fala, é como se fosse a nossa mente pensando. E quando o inimigo fala, é como se fosse você pensando coisas erradas. Mas o inimigo está a falar, por quê? Porque os espíritos, anjos, Deus, o Espírito Santo, ele ministra em nossa mente. E na nossa mente nós conseguimos entender a revelação, porque a revelação ela vem do Espírito. Então do Espírito ela é passada para a mente, que é um órgão físico, ao mesmo tempo um órgão espiritual, que dá acesso a nós compreendermos as coisas espirituais. Então você precisa entender que nem todo pensamento que você tem é seu. Às vezes é Deus que está a falar contigo. Número 18. Discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a capacidade espiritual de você olhar para alguém e olhar para aquilo que alguém está a falar e você conseguir ver qual é o espírito que está a falar por meio daquela pessoa. É você olhar para alguém e você conseguir discernir qual é a fonte de poder que está a fazer este homem atuar milagre. É você olhar para a fonte do poder que sustenta aquele homem. É você olhar para mim e você ver a glória que me sustenta. Então isso é o discernimento espiritual. Então é da mesma maneira como as pessoas conseguem entender quem está endemoniado e quem não está endemoniado. Você pode olhar para uma certa pessoa assim, do nada você vê uma sombra ao seu lado. Quando você vê isso, é o discernimento espiritual. E Deus está mostrando a ti que esta pessoa carrega um demônio. Então você precisa compreender isto. Essa é a manifestação do discernimento espiritual. Você olhar para alguém e ver além do físico, para poder compreender qual é o espírito que exerce influência naquela pessoa. Método número 19. Emoções. Às vezes você está a orar, às vezes você está num ambiente do nada, você sente enjoo. Às vezes você está num ambiente, está a orar. Às vezes você está com algumas pessoas, você sente um peso, você sente um desânimo, você sente um vazio. Então tudo isto é a voz de Deus. Deus é que está a falar contigo. Deus está a dar a perceber de algo que está a acontecer em sua volta. Mas você não está a perceber, você está a pensar que são apenas sentimentos seus. Você está a pensar que você tem um problema, você está a pensar que está ficando doido ou doida. Não é isso. É Deus que está a falar contigo agora. É Deus que está a ministrar a ti por meio das suas emoções. Muitas vezes Deus tem feito isso. Quando nós estamos com pessoas, quando nós oramos para uma certa pessoa, há vezes que nós sentimos emoções primeiro nós conseguimos sentir o que está se a passar com aquela pessoa. Emoções que aquela pessoa tem, elas passam para nós. E quando nós começamos a sentir aquela pessoa a chorar, e quando nós começamos a sentir aquela pessoa a sofrer, então aquele sofrimento que a gente sente, aquela rejeição que a gente sente, não é algo que vem de nós, é algo que está se a passar com aquela pessoa. Às vezes que nós oramos para uma certa pessoa e nós sentimos uma dor de cabeça. Não porque a gente passa por uma dor de cabeça, é porque alguém passa por aquela dor de cabeça. Então é importante você compreender isto. Deus fala de diversas maneiras. O número 20 são transe.
O que é transe? É quando você está entre a realidade e não a realidade. É quando você está no meio da realidade e inconsciência. É quando você consegue ver o que é real, quando você consegue ver o mundo espiritual, ao mesmo tempo você vê o mundo físico, num sentido em que o seu espírito, como se o seu espírito saísse de você, e você visse o seu espírito, e você conseguisse ver o seu corpo, onde o seu corpo está. Então, é quando você é carregado, ao mesmo tempo você está ciente do que está acontecendo, ao mesmo tempo você está ciente do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, está no meio da inconsciência e consciente. Então, muitas das vezes isso acontece com algumas pessoas, são levados em transe. E quando nós devemos saber, nós devemos perceber que Pedro foi levado em transe, uma visão de transe, onde ele começou a ver todo tipo de animais impuros segundo a tradição judaica. Então ele foi levado em transe, ele viu aquilo em espírito. Muitos homens têm sido levados nestas vertentes para poder ver. Então não é algo demoníaco, é Deus que está falando contigo.